tudo bem com você? Eu sou Fernanda Nominato e está começando mais um Uni 360. Hoje nós vamos conversar com a artista visual Simone Amaral, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre arte. Olá, Simone, tudo bem? Tudo jóia. Simone, primeiro eu queria que você contasse pra gente como que é a arte em você, né? O que a arte te inspira? Olha, a arte é tudo na minha vida. Assim, desde pequena eu gosto de desenhar, de pintar. Eu fiz aula de arte, depois eu fiz uma graduação em arte na UFMG. Depois eu fui dar aula de arte também. E vim parar também aqui na Univale, no curso de design gráfico, quando era presencial, no curso de arquitetura. E eu fazia engenharia e fazia belas artes quando eu estudava, mas a arte sempre me seduziu. Então, eu optei, quando eu formei nos dois cursos, a seguir só como artista visual mesmo. Ô Simone, como é que você entende, né, a importância da arte na formação das pessoas em geral? E você, como professora, né, igual você falou que foi professora, como é que você via a influência da arte na formação desses alunos ali? Tem uma frase muito legal que fala: só a vida não basta, para isso existe a arte, né? Então, a arte ela é essencial para as pessoas, porque em tudo ao nosso redor tem arte. Na sua roupa, na minha roupa, no móvel, no carro, numa moto. Quem é que vai fazer o desenho daquele móvel? É um artista que vai fazer, né? Naquela área específica. E a arte, ela não é só algo terápico, não funciona só como uma terapia para a pessoa. Ela vai desenvolver a observação, ela vai desenvolver a criatividade, né? Ela vai desenvolver a paciência, que as crianças têm muito pouco hoje em dia, né? As crianças e os adolescentes, e com esse negócio de telinha, tal. Perdeu-se, né, esse contato. Nossa, muito, mas assim, é muita gente também buscando tirar os filhos da telinha, levar para um ateliê artístico, né, para estar desenvolvendo outras habilidades. E você hoje, como que é o seu trabalho hoje, né? Você falou que tem um ateliê. O que que as pessoas encontram nesse ateliê? Como que são os seus alunos hoje, a faixa etária? Sim, eu trabalho com todas as idades, né? Recentemente eu recebi a mascotinha lá, vai fazer 4 aninhos mês que vem. Gracinha. Vai fazer, mas ela é uma gracinha, a Manu. Mas a gente trabalha com criança, com adolescente, com adulto, são turmas menores, né, 6, 7 alunos, para poder dar um bom atendimento. E ali a gente vai trabalhando o desenho com várias... Desculpa, a gente trabalha a observação com várias técnicas de desenho e de pintura. Então a criança ou o adulto, ela entra, ela vai pintar, ela vai desenhar, tem hora que faz artesanato, não fica numa coisa só. E ela vai desenvolver algo que ela quer e aprofundar aquilo. Igual assim, tem gente que entra, eu já desenho. Eu quero melhorar meu desenho. Então a gente trabalha em cima do que a pessoa quer. Ou então, e também vai aprender outras coisas, né, sobre arte e sobre estilos artísticos. Agora depende da pessoa. A gente pode entender que o trabalho dentro do ateliê tem teoria Tem e teoria, tem a prática. é mais prática. Tem a teoria e tem a prática, e ele é personalizado. Porque numa aula vai ter gente desenhando, vai ter gente pintando, vai ter gente fazendo outra coisa. Não é todo mundo igualzinho fazendo a mesma coisa. Às vezes vai ter uma aula que alguém vai estar desenvolvendo o mesmo trabalho, quando eu dou uma aula teórica, aí é proposto, olha, vamos experimentar esse estilo artístico, depois vocês voltam para o trabalho de vocês. Então acontece isso. Mas não é o tempo todo assim, porque é importante a pessoa desenvolver aquilo que ela quer, que ela gosta, né? E que ela está pensando. Senão frustra também. Né? Ela precisa colocar a ideia dela, o pensamento dela, a criatividade dela no papel, e a gente vai auxiliando naquilo. E já aconteceu assim, por exemplo, entrou um aluno, eu quero aprender, eu quero aprimorar o meu desenho, igual você falou. Mas chega lá, ele observa a pintura, a escultura, alguma coisa, e ele muda o foco dele dentro do ateliê para o seu atendimento com ele? Demais. Às vezes chega um aluno que a mãe fala assim: fulano só gosta de desenhar. Mas quando fulano vê uma outra criança pintando, eu quero pintar também. Isso acontece muito. E quando a gente propõe uma atividade, olha, hoje nós vamos fazer um objeto de argila. O povo ama, mesmo quem nunca mexeu. Vamos fazer um bonequinho de cabaça. Né? Então, o pessoal adora quando pega algo diferente também. Então, assim, a pessoa tem contato com vários
tipos de material para transformar aquilo ali em arte, né? Aham, tem. Porque a arte não é apenas assim, você fazer um desenho, uma pintura. Um artesanato bem feito também é arte. Né? É uma discussão muito longa, o que é mais valorizado, o que é menos. Sempre o artesanato é menos valorizado. Mas a pessoa, quando está fazendo artesanato, ela está trabalhando a criatividade, que é o ponto mais importante para as pessoas hoje, em qualquer profissão que ela esteja. É criatividade. E o legal da arte é que ela trabalha áreas no cérebro que é diferente das atividades, disciplinas normais de uma escola. Ah, que bacana. É. Como que se dá isso? Explica pra gente um pouquinho disso. Ah, minha filha, essa questão aí, aí tem que ser um neurologista. Aí tem que ser, mas é uma área do cérebro que trabalha mais a criatividade. Né? Então, a arte trabalha com isso. O lado direito do cérebro, como se diz. Né? A arte vai estar desenvolvendo esse lado. Né? E que a matemática, assim, o português não desenvolve tanto quanto outras atividades, mas atividades artísticas desenvolve. Novas habilidades, vamos dizer assim, né? Pode ser, né? Ou então externar uma habilidade que estava interiorizada na pessoa. Sim, também. Você falou pra gente que a arte está intrínseca em você, né? Desde muito pequena. O que a Simone, pequenininha, entendia de arte e chegou na Simone que entende de arte hoje? Como que você começou e como é que você se vê hoje? Eu não entendia nada. Eu sou da época que não tinha caderno desenhado. Eu fazia os desenhozinhos, florzinhas, página, passava as férias desenhando no caderno. Então, de tanto minha mãe me ver desenhando, quando eu tive 11 anos, me colocou numa aula de arte, 10 para 11 anos. Aí eu fiquei 2 anos nessa aula, saí. Aí depois desenvolvi vários trabalhos para a irmã Flávia, da época da pré-escola, lá no Jardim Imaculada Conceição. Inclusive foi a escola que eu estudei também. Fiz muita coisa para ela. Desde pintar, hoje não tem mais nada do que eu fiz lá. Mas assim, decorava o espaço, né, com pinturas de menininho, de flores no banheiro. Né? Uma vez ela fez uma floresta encantada, colocou carinha em todas as árvores lá no Imaculado, me chamava a pintar, foi o Aon que fazia os narizes, a boca, aí eu ia para poder pintar, fazer a pintura do olho, da boca, né? Não, nessa época da Floresta Encantada era um encanto mesmo lá. E então assim, até cenário para formatura eu desenvolvi para ela, para o Sesc também, quando minha filha estudou no Sesc, fiz vários cenários de formatura. Então, assim, essa questão da arte é algo assim, que sempre esteve dentro de mim, mesmo antes de eu fazer a graduação. Né? E eu comecei a dar aula muito nova, com 16 anos. Eu comecei a dar aula de arte, por necessidade mesmo. Né? Eu comecei a dar aula de arte e daí nunca, assim, parei um período, quando eu estava fazendo graduação. E não nos primeiros anos, nos 2 primeiros anos eu fazia engenharia, que na época era MIT, aqui na Univale, e eu pagava com o meu dinheiro da aula de arte. Eu pagava minha faculdade com o dinheiro que eu ganhava e tudo. Mas depois acabou que fui fazer Belas Artes em BH, e depois fui mexer com bijuteria, trabalhei um tempão com bijuteria. Na época do Plano Collor... E por que deixou? O Plano Collor descoloriu tudo. A gente tinha todo o lucro investido em pelotas e correntes, e de repente não se vendia nada de uma hora para outra. Aí eu voltei a dar aula de arte e meu marido foi mexer com as coisas dele mesmo, né? Que ele gostava de mexer com pedra, reiniciou o ramo dele de pedra. Mas nada na vida a gente acontece por acaso, né? Se não fosse isso também não teria voltado com o ateliê. Né? Hoje, o que agrada a Simone? O que te faz feliz dentro da arte? Poder ajudar as pessoas. Né? Eu vejo assim que a arte transforma as pessoas. E quando o aluno ele aprende a desenhar, aprende a pintar, a autoestima levanta, ele se torna uma outra pessoa, feliz, sabe? Mais satisfeito com ele mesmo, vai se descobrindo dentro da arte e dentro do que quer fazer na vida. Né? Então, assim, a minha satisfação maior é ver essa transformação do indivíduo. E quanto tempo dura mais ou menos assim essa aula de arte? Olha, no ateliê não tem assim, não é um curso assim, é um curso de 2 anos, 3 anos, não. É ateliê livre. A pessoa fica o tempo que é necessário. Tem gente que entra e fica 2 meses, 3 meses, tem gente que entra e fica 6, tem gente que entra e fica anos. Então eu recebo alunos que são psicólogos que enviam. Né? Por quê?
Eu tive aluna, assim, que psicólogo enviou e depois foi até liberada a terapia. Porque a arte, ela também equilibra a pessoa, né? Por incrível que Ela pareça. te reconecta? A arte Te reconecta. desconecta e reconecta, né? Reconecta. Aham. A arte reconecta a essência da pessoa, né? Então, isso é muito bom, porque a pessoa equilibra. Né? Essa aluna, até encontrei com ela, saiu da aula, encontrei com ela outro dia, fulano, você sumiu. Não estou bem não, estou voltando para psicólogo, realmente não estou bem. Volta para a aula de arte, você vai melhorar. E ela fazia o quê? Oi? Ela gostava de quê? Pintura? Ela nunca tinha pintado. Menina, essa mulher saiu de uma felicidade tão grande olhar quando ela pintava. Ela pintava paisagem, pintava cavalo, pintava árvore. Cada dia era um trem. Uma coisa que ela queria. Ela gostava de figurativo. Abstrato, não. Pessoa mais velha gosta de figurativo. É difícil uma pessoa mais velha gostar de abstrato, né? Mas assim, ela saiu muito feliz. Chamava todo mundo da rua para ver o quadro dela. Né? Ô Simone, você me falou que trabalha também com retratos e imagens abstratas, né? Quando você me falou isso, eu achei assim, meio antagônico, porque o abstrato, a gente tem a impressão de não entender nada daquilo, não ter forma, né? Não ter sentido. E o autorretrato, você tem que retratar detalhes, então você tem que ser fiel àquilo ali. Como é que você trabalha essas duas pontas aí? Pois é. Sabe, quando eu fui fazer Belas Artes, logo no princípio, eu olhava o pessoal fazendo abstrato, eu olhava assim, que coisa horrível, eu nunca vou fazer isso. Até então eu só fazia figurativo, né? Eu não entendia o abstrato. Então, como eu ia gostar de algo que eu não entendia? Sim. Mas aí, quando eu fui estudar outras matérias, como composição, que você aprende a gramática visual, né? Na época foi o Álvaro Apocalipse que deu pra gente, a gente fazia vários trabalhos, né? De formas, de linhas, de pontos, né? E os trabalhos ficavam lindos, a gente vai sensibilizando o olhar, aí você passa a amar. Então, é bem antagônico mesmo, né? Abstrato, mas assim... Eu gosto de tudo, eu gosto de paisagem, eu gosto de abstrato, eu gosto de figurativo, né? Porque a arte para mim é tudo. Não tem que ser só uma coisa, eu sou pintora só de abstrato, não. Eu gosto de retrato, eu faço retrato, eu gosto de fazer pintura mural. O que é uma pintura mural? É aquela pintura na parede, para decoração de casa, decoração interna. De ambientes, né? De ambientes, Então são coisas que eu gosto. Quando a gente pinta qualquer coisa. O que te inspira, assim? Ou tudo te inspira? Qualquer coisa me inspira. Né? Quando eu estou criando, até uma linha que eu vejo numa parede me inspira. Né? A cor de uma flor me inspira. A natureza que eu vejo, um pôr do sol me inspira. Uma conversa? Também te leva, te remete a alguma coisa. Né? Então, a inspiração, ela vem... de qualquer coisa, uma pedra que eu vejo, que me chama atenção, me inspira. Uma forma de uma concha, o colorido de uma concha. Não é que eu tenha que desenhar concha, mas de repente aquelas cores que tem ali eu levo para um trabalho abstrato. Entendeu? E como é que era a Simone, professora, né? Passar isso para os alunos, né? Esse amor pela arte? Olha, a gente procura ter muita paciência, né? Lidar com criança, por exemplo, adolescente, não é fácil. E a cada aluna de um jeito, né? Porque cada criação é diferente uma da outra. E a gente procura ter bastante paciência, estar recebendo, acolhendo o aluno, dentro do que é possível, né? A gente vê que tem dia que o aluno chega com algum problema, eu paro, aí vou fazer um trabalho de terapia mesmo. É um acolhimento, né? De acolhimento. Outro dia tinha um aluno nervoso, uma aluna nervosa, ela, vem cá. Ela estava muito agitada, vem cá, vamos respirar fundo, mandei fechar os olhos, vamos fazer um trabalho de respirar, larguei o resto que estava bem lá na outra sala, chamei essa aluna, coloquei uma música mais calma, vamos fazer um trabalho de respiração com ela, para ela acalmar. Porque ela está assim, tranquila, e esse dia ela chegou muito agitada. Então, a gente tem que estar percebendo como o aluno está, para ver o que a gente pode oferecer naquele momento. Né? Inclusive, a arte, agora eu estou fazendo um curso, que, para mim, é novidade, né? E, assim, a questão, assim, de você promover uma cura através do desenho. É muito interessante. Então, tem alguns processos que, às vezes, eu incluo lá na escolinha, dependendo do dia.
Ô Simone, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, né, dessa mudança de rota que a gente tem percebido, né? Pais, adultos, adolescentes saindo um pouco, né, das telas, nós que hoje estamos imersos, né, nas telas, igual a gente comentou rapidinho no início, para essas atividades manuais, né, seja no bordado, seja no crochê, na pintura, no desenho, como isso tem sido importante? Como é que você vê esse aumento significativo? Olha, como professora, e eu vejo assim, que eu percebo desse período que começaram as telas, e eu vendo crianças pequenas na tela direto, a gente sabe que não faz bem. Eu falo que o celular é muito bom, até certo ponto. Sim. Né? O excesso não é bom, né? Não faz bem para a criança. Então, assim, a gente vê que tem pais que preocupam muito com isso, que limitam as crianças o tempo de uso, o dia que pode usar, né? E estimula as crianças para aula de arte, para as aulas de artesanato e outros tipos de esporte também, né? Porque é uma maneira de estar tirando a criança da tela. Né? Isso é muito bom, porque é uma concorrência, às vezes, até muito injusta. Eu sinto assim, uma concorrência com a tela, que assim, o que é ensinado na tela são algumas técnicas bem superficiais. Sim, não é arte, sabe? Sim, Num todo, né? no todo. A criança às vezes tenta, consegue, outra hora não consegue fazer aquilo que está sendo ensinado. Né? Até assim, tem coisas que eu vou ensinar isso aqui, gostei disso. Às vezes tem um pulo do gato ali que eles não passam, né? E a criança, a pessoa vai tentar, muitas vezes não consegue, frustra e abandona de repente, né? E abandona. Mas assim, esse retorno é muito bom, né? Aqueles pais que reconhecem, né? As pessoas reconhecem que é necessário estar voltando às coisas antes, dito, normais, né? Normais. Porque esse excesso de tela piorou muito pós-pandemia. Pandemia, pós-pandemia, né? Então, que foi um adianto de 10 anos, né? Essa questão da tela na vida das pessoas. Verdade. Né? Adiantou uns 10 anos. E não sei se foi pro bem, se foi pro mal. A gente tem que ter um equilíbrio no meio de tudo. Outro dia até vi uma reportagem, né, falando dos impactos desse excesso de tela na grafia, na letra das pessoas. As pessoas não escrevem mais. Que diria pintar, desenhar, então, né, eles perdem um pouco da coordenação motora, não sabem escrever as palavras. Então, assim, o impacto disso, esse retorno a essas atividades manuais, a leitura, é muito importante, né? Olha, é muito importante. Há um tempo eu vi na TV uma reportagem sobre os médicos recém-formados. Já tem um tempo isso, já tem uns anos, viu? Recém-formados, na Inglaterra, eles não estavam sabendo costurar os pacientes. Nossa, mãe. Então, imagina, aquela pessoa não teve uma aula de violão, não teve uma aula de desenho, não teve uma aula de bordado, não teve uma aula de pintura, de tapeçaria, coisas que trabalham a coordenação motora fina dele, para ele conseguir estar fazendo a ponto da costura de um paciente. De um paciente. É já assustador. pensou? Então, se uma pessoa não conseguir escrever, é desenho. A letra é um desenho. Sim. Agora, fica todo mundo na telinha, no teclado, escrevendo no teclado. Vai perdendo essa habilidade motora fina. Não, e olha a consequência que dá mais na frente. Então, falando de médico que cuida da vida das pessoas, né? Simone, eu gostaria de te agradecer imensamente por esse bate-papo. Pena que foi tão rapidinho, mas foi muito gratificante, muito interessante. E eu queria agradecer a sua presença também, de estar nos assistindo. Te espero para o nosso próximo Uni 360. Tchau, tchau.